Fala povo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre geometria de mountain bike e quais são as diferenças entre as geometrias, os tipos de bicicleta, a modalidade que você vai escolher. E essa vai servir de informação quando você for trocar a sua bicicleta ou analisar a sua bicicleta mesmo, para você saber quais são os comportamentos que a sua bicicleta vai ter com base na geometria. Essa daqui vocês conhecem é a Negaloura, minha mountain bike, é uma Trek Top Fuel 9.8. Vou usá-la como modelo, mas nós vamos abordar aqui o conceito geral de geometria. Então, geometria são algumas informações das medidas, dimensões e números relativos a outros locais, ou ao chão, ou em uma parte da bicicleta com relação ou outra, e cada um desses números tem um reflexo no comportamento da bicicleta. E sempre existe uma troca. Geralmente todos os números têm assim, se você aumenta um número, você tem benefícios para determinadas coisas e prejuízos para outras coisas. Então vamos aqui começar a abordar essas questões. Uma outra coisa que eu vou falar também é que uma vez eu fiz um vídeo específico sobre como analisar se um sistema de suspensão funciona, se ele é bom ou não, dependendo do que você quer com a sua bicicleta. Eu vou deixar, esse vídeo é um pouco mais extenso, eu vou deixar o link dele aqui para que vocês possam ver também, é uma informação complementar e tem alguma coisa a ver com geometria também. O primeiro número que nós vamos analisar aqui é o ângulo de caixa de direção. O ângulo da caixa de direção é extremamente importante para a estabilidade da bicicleta. E aí, mais uma vez, dependendo do que você quer, isso vai variar um pouco. O ângulo de caixa de direção, ele é calculado como? Aqui você pegando a linha do movimento central paralelo ao chão até lá na suspensão, e aí depois você sobe isso e vem para cá. Esse ângulo que se forma aqui entre a suspensão da bicicleta e essa linha imaginária entre o movimento central e lá a caixa de direção, esse ângulo que se forma aqui é o ângulo da caixa de direção. Bikes de downhill geralmente tem esse ângulo próximo da casa dos 60 graus. Ele é mais fechado aqui, fazendo com que a caixa de direção fique um pouco mais projetada para lá. Para você fechar esse ângulo, você vai fazer assim com a suspensão, ou seja, ela fica mais projetada para frente, e aí você diminui esse ângulo aqui embaixo. O ângulo mais aberto, né, ou seja, a suspensão mais aberta e o ângulo mais fechado, faz com que a bicicleta fique mais estável. Esse ângulo mais aberto evita que você seja projetado para frente, mas ele deixa a bicicleta um pouco mais lenta nas curvas. Então a bicicleta fica um pouco menos ágil, mas mais estável. Ou seja, que nem eu falei, as bikes de downhill têm esse ângulo mais fechado, ou seja, a suspensão mais projetada para frente, justamente porque passa por muitas pedras, muitos impactos, muita pancada. Uma bike de trail, enduro, ela vai ficar ali na casa dos 65 a 68 graus, porque ainda tem bastante impacto, mas não é tanto assim, então você ganha um pouco de agilidade nas curvas e perde um pouquinho dessa estabilidade. Já as bikes de cross country, como essa daqui, por exemplo, essa bike tem 70 graus de angulação de caixa de direção, ou seja, você fica um pouco mais propício a tomar uma capotada, porque ela é mais reta, ou seja, na hora de transpor os obstáculos você tende a ir mais para frente, mas ela é bem mais ágil. Então as bikes de cross country geralmente ficam ali de 69 graus para cima. Você tem algumas bikes com 71, 71,5, essa daqui tem 70, se você pegar a Epic, por exemplo, que eu tenho, ela é 69,5, então você fica mais ou menos nessa casa aí. Então esse é o ângulo da caixa de direção. A altura do movimento central, que é esta medida aqui, entre o centro do movimento central e o chão. Mais uma vez, prós e contras. Quanto mais baixo for esta altura aqui, mais estável a bicicleta, porque o seu centro de gravidade está mais próximo do chão. Só que se ele for baixo demais também, na hora que você for pedalar, ele vai encostar no chão. Geralmente as bikes hardtail têm um movimento central mais baixo do que as bikes full suspension.
e as bikes de downhill têm o movimento central mais alto do que as bikes de cross country. Por que isso? Porque, por exemplo, uma bike de downhill tem 200 milímetros de suspensão. Na hora que você toma uma pancada e você comprime a bicicleta, esse movimento central vai se aproximar mais do chão. Então, na bike de downhill ele tem que ser mais alto, apesar de você precisar de mais estabilidade numa bike de downhill do que nessa, mas você precisa compensar isso com essa diferença de altura. Eu até anotei aqui, por exemplo, se você pegar essa Top Fuel aqui, ela tem 330 milímetros de altura do movimento central. Já uma Pro Caliper, por exemplo, que é a bike hardtail da Trek, ela tem 311 milímetros, ou seja, essa aqui tem 330, a outra tem 311. Então, ou seja, o da Pro Caliper é um pouco mais baixo porque não tem suspensão aqui atrás, então não faz essa diferença toda. Uma diferença entre as hardtail e as bikes de suspensão dupla ou full suspension. Como a full suspension, por exemplo, essa aqui tem 100 mm atrás, 100 mm na frente. Na hora que você pegar um impacto, as duas suspensões vão descer e você não vai ter uma alteração do ângulo da caixa de direção. Já a bicicleta hardtail, como aqui não mexe, na hora que você bater lá na frente, você vai mudar o ângulo. Por quê? Porque você vai ter a frente da bicicleta vai ficar comprimida e aqui vai se manter o mesmo ângulo, ou seja, aqui vai ficar na mesma posição e lá na frente ela vai descer porque ela vai comprimir. Ou seja, o ângulo relativo vai ficar ainda maior. Então, por exemplo, uma bicicleta hardtail pode ser que o ângulo vá para 75, ou seja, você vai ter mais propensão ainda para ser jogado para frente. Por isso que as bicicletas full suspension tendem a ser mais estáveis, porque o ângulo da caixa de direção fica mais estável e na hardtail, quando você toma um impacto e a suspensão dianteira é comprimida, você vai ter o ângulo da caixa de direção aí maior ainda do que ele já é, então você tende a ser mais jogado para frente ainda. Distância entre eixos. Distância entre eixos é a distância entre os eixos, ou wheelbase em inglês, que é de lá até aqui. Esta bike aqui, por exemplo, no tamanho 18,5 que é essa, ela tem 1.127 milímetros de distância. Quanto maior a distância entre eixos, mais uma vez a bicicleta vai ficar mais estável, só que ela tende a ficar mais difícil de manobrar. Isso também tem um pouco a ver com o comprimento do chainstay. O chainstay é esta peça aqui, que é o stay da corrente, então é o braço da corrente, por isso se chama chainstay. As rodas, as bikes 29, para que caiba a roda aqui, eles tiveram que aumentar um pouco o chainstay. Isso aumenta um pouco o tamanho da bicicleta, o entre-eixos. Isso faz com que a bicicleta fique um pouco menos ágil, como todo mundo sabe, as bicicletas 26 são um pouco mais ágeis, só que ela ganha em rolagem e estabilidade. Por exemplo, comparando outra bike, a Epic. A Epic ela tem uma distância entre eixos um pouquinho mais curta que essa daqui, no tamanho M. Ela é 4 milímetros mais curta do que essa daqui, na diferença entre eixos. Se você já pegar uma bike nem a Stump Jumper, que é a bicicleta de enduro da Specialized, ou de trail da Specialized, ela já tem 1.169, ou seja, ela é 40 e poucos milímetros maior do que essa daqui, porque uma bike de trail e enduro, ela precisa ter um pouco mais de distância entre eixos, de estabilidade, por conta do tipo de terreno que se anda com ela. Próxima medida, angulação de seat tube. O seat tube é este tubo aqui. No caso desse aqui ele tem uma mudança e tal, mas aí você faz a angulação relativa entre o meio do movimento central aqui e ali o meio do canote de selim em relação a o movimento central aqui no chão, ou seja, este ângulo aqui relativo, então o ângulo do seat tube é este ângulo que vai desenhar aqui. Mais uma vez, quanto mais para trás, ou seja, as bicicletas de enduro, gravidade, downhill e etc, eles tendem a ter este grau mais jogado para trás, ou seja, então esse ângulo aqui vai ser menor e vai ser mais jogado para trás. Essa bike aqui, ela tem um ângulo bem jogado para trás, é 68,5.
este ângulo aqui. Já a Epic é 74,5, então você vê que é uma grande diferença. Para o caso da descida, se você estiver sentado no banco vai fazer mais diferença e tal, e, por exemplo, se você for apoiar a sua barriga no selim e tudo, se for mais jogado para trás, vai te facilitar na hora de você passar por um obstáculo, alguma coisa assim. E no momento de você subir, se você tiver um ângulo mais maior, ou seja, mais próximo aqui de 90 graus, vai ser mais fácil para você se posicionar para subir, ou seja, no caso, analisando a geometria desta parte aqui da bicicleta, a Epic vai ser melhor para subir, porque ela tem 74,5 graus de angulação de seat tube, enquanto essa daqui tem 68,5, ou seja, essa bicicleta aqui vai ser melhor para descer, e ela é realmente melhor para descer, e a Epic vai ser melhor para subir, e ela é realmente melhor para subir. Essa angulação de head tube, sempre que você for ver uma angulação de head tube, acima de 70 vai ser uma bicicleta melhor para subir, pior para descer, menor do que 70 vai ser melhor para descer, pior do que subir. Aí hoje em dia, por exemplo, essa daqui ela tem um canote retrátil. Então, por mais que ela fosse mais próxima de 90, com o canote retrátil, você conseguiria compensar a questão na hora de descer. Então, por exemplo, que nem a Epic. A Epic é ótima para subir. Vou tacar ali um canote retrátil, porque eu compenso esse problema do canote ser muito mais para frente. Quanto mais projetado para frente, mais fácil de você capotar e menos estabilidade você tem na hora de descer, mas é melhor porque quando você senta um pouco mais para frente, fica mais fácil para você aplicar força nos pedais. E por último, só tratar aqui os conceitos de reach e stack. Reach e stack. O reach é o que? Se você desenhar uma linha imaginária aqui do meio da caixa de centro para cima, perpendicular ao chão aqui. E aí daqui, onde parou, você faz uma medida até lá na meio da caixa de direção. Essa medida aqui é o reach. Reach é a distância da linha imaginária entre o movimento central até a caixa de direção. Bikes de cross country, por exemplo, essa bicicleta aqui. É interessante que você tenha um reach um pouco mais alongado, que você vai conseguir ficar um pouco mais projetado para frente. Você consegue diminuir um pouco a mesa, porque você vai ter uma melhor pilotagem, porque a mesa muito comprida, principalmente no mountain bike, piora um pouco a pilotagem. E com o reach mais alto você consegue também diminuir o stack. Com o reach mais longo, geralmente você tem o stack um pouco mais baixo. O stack é o contrário, é a linha imaginária, não é o contrário, mas é a linha imaginária do movimento central para frente, e você tem aqui a linha imaginária perpendicular da caixa de direção para o chão, ou seja, esta altura aqui entre o movimento central e aqui, esta altura aqui, essa medida que eu estou mostrando aqui, é o stack. As bikes de enduro, por exemplo, as bikes que você vai ter mais obstáculos, elas tendem a ter o stack mais alto, ou seja, a frente da bicicleta fica um pouco mais alta, também essa questão de se contrapor a uma descida mais íngreme, a uma pedra, um rock garden, alguma coisa assim, e você tem ela um pouco mais próxima do seu corpo para facilitar um pouco a questão da pilotagem. Tanto que as bikes de downhill, se você for ver, além de ter o reach um pouco mais curto, elas também são, elas praticamente não tem mesa, o guidão ele é colocado em cima da espiga, então você tem uma pilotagem melhor, uma estabilidade melhor, uma condição melhor de se contrapor a uma descida mais inclinada, sem cabeçar demais, mas você perde aerodinâmica e um posicionamento um pouco mais agressivo para subir, porque se você tiver o reach curto e a frente alta, na hora de você subir uma subida muito íngreme, a bicicleta vai tender a ficar levantando a roda da frente. Então, mais uma vez, prós e contras. Bicicletas de cross country tendem a ter o reach um pouco maior e um stack um pouco mais baixo, ou seja, a frente vai ser um pouco mais longe, mais baixa, e bikes de trail enduro tendem a ter a frente um pouco mais alta e o reach um pouco mais curto. Basicamente é isso. Ficou um pouco longo e bastante técnico aí o vídeo, mas esse tipo de informação você não acha com tanta facilidade assim, e às vezes você tem que combinar essas informações para você saber que tipo de comportamento a sua bicicleta vai ter. Por exemplo,
tem um ângulo de caixa de direção muito próximo a 71, por exemplo. Poxa, ela vai ter a frente arisca. Ah, mas ela tem a frente arisca, mas aqui atrás ela tem 68 graus de angulação de head tube, ou seja, eles compensaram um pouquinho. Às vezes o movimento central é um pouquinho mais baixo, então ela vai ter um pouco mais de estabilidade em curvas, por exemplo, de alta velocidade. Na hora que a bicicleta dá aquela sentada, vai ter um pouco mais de estabilidade. Ah, mas o chainstay dela é um pouco mais curto, então ela vai ser um pouco mais responsiva. Enfim, é uma combinação de fatores que as marcas, sempre que elas vão fazendo novos projetos, elas vão trabalhando com esses números para tentar chegar num conjunto de medidas que agrade um certo tipo de público. E aí, por exemplo, agora que os percursos de mountain bike estão ficando cada vez mais técnicos, as bikes de cross country estão vindo geralmente com uma caixa de direção um pouco mais aberta, e eles estão tendo que compensar no resto aqui atrás para fazer com que essa caixa de direção um pouco mais aberta não deixe a bicicleta também ruim de pilotagem e ruim para subir. Enfim, é todo um equilíbrio aí que eles vão ter que fazer, beleza? Bom, só para trazer essa informação para vocês, espero que tenha sido útil, e é isso. Like no vídeo, se inscreve no canal, vou deixar o link para o outro vídeo aqui na descrição, passadinha no Patreon caso você queira apoiar nosso trabalho, e é isso, pessoal. Falou para vocês, abraço, tchau.